Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que, sinceramente, parece que foi escrito para os nossos dias, o livro do profeta Abacuque. E olha, isso aqui não é uma profecia comum, não. É, na verdade, o registro de uma conversa, de uma luta bem honesta com Deus, bem no meio de um mundo que parecia estar desabando. Vamos lá entender essa história? E tudo, absolutamente tudo, gira em torno dessa pergunta. Isso aqui não é uma questão teórica de sala de aula. Para Abacuque, era uma angústia real, urgente. Uma pergunta que ele teve a coragem de fazer diretamente para Deus. E é exatamente essa honestidade que torna o livro tão poderoso. A gente não vê aqui um profeta que tem todas as respostas. Pelo contrário, a gente vê alguém que, como muitos de nós, está tentando entender os caminhos de Deus quando eles simplesmente não fazem sentido. É uma crise de fé transformada em palavras. Mas para a gente conseguir entender as perguntas do profeta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o mundo dele. E o mundo de Abacuque, bom, estava no meio de um verdadeiro furacão. Dá uma olhada nessas datas. Num período curtíssimo, de só 7 anos, o Império Assírio, que era uma superpotência, simplesmente desaba. O rei bom de Judá, a esperança de reforma, morre. E aí do nada surge um novo poder, uma força aterrorizante no cenário mundial. A nação de Abacuque, Judá, estava ali, espremida no meio de tudo isso. Imagina a instabilidade. E quem era essa nova superpotência? Os caldeus, o coração do Império Babilônico. Pensa neles não só como um exército, mas como uma força da natureza. Eram conhecidos por uma ferocidade que varria tudo pelo caminho. E é essa nação que Deus fala para Abacuque que ele vai usar como instrumento de justiça. Dá para imaginar o choque? E é isso que nos leva para a estrutura do livro, que é bem diferente. A maioria dos profetas fala para o povo em nome de Deus. Abacuque não. Ele fala com Deus. O livro é um diálogo, um bate-papo tenso, cheio de perguntas e respostas. A primeira queixa de Abacuque é sobre o que ele está vendo dentro do próprio país. Ele olha em volta, vê violência, corrupção em Judá e pergunta para Deus: até quando? Por que esse silêncio? Por que o Senhor não faz nada? E a resposta de Deus, em vez de acalmar, joga mais lenha na fogueira. Basicamente, Deus diz: você está preocupado com a maldade em Judá? Então observe o que eu vou fazer. Vou trazer os babilônios e eles vão ser meu instrumento de punição. Isso não resolve o problema de Abacuque, cria um problema ainda maior. E aí, a gente chega no coração do livro. A segunda pergunta de Abacuque. É um contraste gritante. De um lado, o que ele sabe sobre o caráter de Deus, que seus olhos são puros demais para contemplar o mal. Do outro, o método que Deus está prestes a usar. A pergunta é: como um Deus santo pode usar uma ferramenta tão ímpia para fazer justiça? Como é que isso faz sentido? Então Abacuque se cala. Ele sobe na sua torre de vigia e espera. Espera uma segunda resposta. E o que vem a seguir não é uma explicação detalhada, mas um princípio. Um princípio que iria ecoar pela história. E a resposta é essa. Não é um porquê, é um como. No meio do caos, da confusão, do julgamento que está vindo, o caminho para os justos não é ter todas as respostas, é viver pela fé. Viver por uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando os caminhos dele são incompreensíveis. O impacto desse versículo é gigantesco. Dá uma olhada aqui. Ele é tão importante que é citado 3 vezes no Novo Testamento, e cada autor dá um foco diferente. Em Romanos, Paulo foca em quem é essa pessoa, o justo. Em Gálatas, o foco é em como se vive. Essa pessoa viverá por essa fé, não por obras. E em Hebreus, o foco é no meio. É através da fé que se persevera. É a mesma frase com uma riqueza de significado incrível. Agora vamos avançar uns bons séculos no tempo. Essa mesma frase, dita a um profeta angustiado, se tornou o lema da Reforma Protestante. A justificação pela fé foi a descoberta que virou o mundo de Martinho Lutero de cabeça para baixo e mudou o curso da história ocidental. Tudo começou ali, naquela resposta de Deus a Abacuque. Depois de receber essa revelação, acontece uma virada de chave no profeta. Algo muda fundamentalmente em Abacuque. O tom do livro se transforma completamente. É uma mudança do lamento para o louvor. Esse contraste aqui resume a jornada inteira. Ele começa com a pergunta desesperada, até quando? E termina com uma declaração de confiança absurda, mesmo assim eu me alegrarei. Ele não recebeu as respostas que queria, mas encontrou um chão firme onde pisar. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a mensagem final de Abacuque? É uma mensagem sobre o que é a verdadeira fé, no fim das contas. No final do livro,
Abacuque canta uma canção. E ele começa descrevendo o pior cenário que alguém poderia imaginar. Colapso total da economia, da agricultura, a perda de absolutamente tudo. Ele está olhando para a devastação que vem pela frente. E ainda assim, ele escolhe se alegrar. E aqui está a grande lição. A fé não fez as perguntas dele desaparecerem, mas ela o sustentou no meio delas. É uma confiança na pessoa de Deus e não na compreensão total dos planos dele. É escolher louvar, mesmo quando os currais estão vazios. E essa é a questão que a jornada de Abacuque deixa para nós, né? Quando o mundo parece estar desmoronando, quando os caminhos de Deus são um mistério, o que significa na prática confiar e viver pela fé? Uma pergunta que é tão relevante hoje quanto era há mais de 2.600 anos.